Eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo. E o nosso tema de hoje realmente incomoda muito, porque é o alto índice de mortes violentas no Espírito Santo. Entra ano, sai ano e parece que a situação não muda. Várias pesquisas indicam que os nossos índices são altos e afetam principalmente as populações mais jovens e ainda mais as populações jovens de periferia e, marcadamente, as populações negras. E nós vamos debater esse tema hoje aqui com duas grandes autoridades no assunto, duas pessoas que têm realmente crédito para falar dos assuntos. De um lado, Dr. Sócrates de Souza, que é procurador de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal, que dá um suporte a toda a autoridade do Estado, né, doutor? Com as informações que precisam. Tem 22 anos de Ministério Público, é muita estrada rodada e muita ainda para rodar, né? Ainda é jovem, apesar das cãs embranquecidas, né? E do outro lado, Dr. Álvaro Duboc, que é o secretário da Secretaria Extraordinária de Ações Estratégicas, do Programa Estado Presente, do Poder Executivo, delegado federal, né? Apesar de tão jovem, mas 28 anos de carreira como policial federal, como delegado 10 anos, história familiar de ligação com a segurança, filho de delegada, né? Tem muita experiência e muita coisa para compartilhar conosco. Nós vamos começar discutindo esse tema, mostrando aqui que o Espírito Santo é o segundo estado mais violento do país, segundo as últimas pesquisas aí divulgadas, até comentadas pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e divulgado pelo Mapa da Violência 2013, Homicídios de Juventude no Brasil. Nós estamos com 108 mortes violentas por grupo de 100 mil habitantes. Vou começar com o Dr. Sócrates, que é bem provocador. Dr. Sócrates, qual é a gênese dessa violência? Bom, acreditamos que tudo isso faz parte de um processo que não começou agora. Isso é um acervo que nós temos que contornar e trabalhar, porque isso foi produzido no passado. Hoje nós estamos colhendo os frutos da falta de investimento que observamos por décadas e décadas na segurança pública, né? Tanto no investimento do homem, quanto no investimento do material, principalmente na polícia técnica e científica. As últimas pesquisas, doutor Álvaro, indicam que no Sudeste, por exemplo, outros estados fizeram dever de casa, reduziram o índice de violência, mas que o Espírito Santo tem evoluído aí, parece-me que 1,6%, parece que 1,6% exatamente a variação da taxa de homicídios aqui no Espírito Santo, sempre ano a ano, sem que houvesse queda consolidada. Por quê? O que está acontecendo com o Espírito Santo, que não consegue seguir o mesmo ritmo, o mesmo compasso dos demais estados do Sudeste, inclusive São Paulo, que apesar de ser uma cidade muito problemática, tem um índice de violência relativamente pequeno? Pois bem, permita só fazer uma pequena correção. O Espírito Santo está no 4º ano consecutivo de redução de crimes letais, de homicídios sobretudo. Nós tivemos como o doutor Sócrates colocou, essa não é uma questão nova, é uma questão atual, mas não é uma questão nova. Nas últimas 3 décadas aí nós tivemos aumento de homicídios no Espírito Santo. E assim, curiosamente, sempre o dobro da média nacional. O Espírito Santo sempre apresentou indicadores muito altos. Então, desde 2009, iniciou-se um processo de redução. Reduzimos, de 2009 foram 2.034 homicídios. 2010, 1.845. 2011, 1.708, 2012, 1.660. Uma redução de 20% em relação a 2009. Eu estou falando de homicídios. De homicídios. Uhum. De homicídios especificamente. Outras mortes violentas, por exemplo, transporte, porque mortes violentas, esse é um dado de natureza de justiça, de saúde pública, é um dado do Sistema de Informações de Mortalidades do Ministério da Saúde. Eles consideram mortes violentas todas aquelas mortes que não foram causadas por uma situação natural. Então, o suicídio é uma causa violenta, o acidente de trânsito é uma causa violenta. Então, tem várias outras questões aí que envolvem esse indicador. Especificamente sobre o homicídio, São Paulo, ano passado, São Paulo tem índices bons, em torno de 12%, 11%, 12%, por grupo de 100 mil, mas ano passado apresentou aumento.
Minas Gerais, nos últimos 3 anos, também tem apresentado aumento. Então, quando o governador Renato Casagrande assumiu, em 2011, ele reuniu a sua equipe de governo e decidiu, então, definir os desafios do governo. E desses desafios, um dos desafios é exatamente esse histórico de violência do Estado do Espírito Santo. E aí o governo, então, instituiu o programa Estado Presente, que tem exatamente esse objetivo. Nesse primeiro momento, reduzir indicadores letais. Estamos consolidando essa tendência, 4º ano consecutivo de redução desses crimes, fugindo um pouco daquela política tradicional, como o Dr. Sócrates colocou, o crime, o homicídio, sobretudo, ele não tem uma única causa. Não é só a inconsistência do sistema de justiça criminal, a falha da justiça criminal em responsabilizar o indivíduo que cometeu um crime. Esse é um fator importante, que gera também mais crimes, mas também questões de natureza sociais, educacionais, psicológicas. Então, o governo montou um programa pensando em agir nessas duas frentes. Modernizar a polícia, estabelecer um programa de gestão como nunca foi implementado no Espírito Santo. Hoje nós temos um programa de gestão, acompanhamos diariamente esses indicadores e temos reuniões com os responsáveis por cada município. Seja o responsável da Polícia Militar e da Polícia Civil, eles têm que trabalhar juntos, entender o que acontece na sua área e estabelecer um planejamento de atuação conjunta. Esse é um modelo de gestão que acompanhamos diariamente e a cada mês esses atores comparecem a uma reunião com o governador, onde nós apresentamos essas informações, os indicadores, e eles apresentam as alternativas de intervenção. Mas também temos ações na área social. Precisamos, para você ter uma ideia, quando nós montamos o programa Estado Presente, pegamos, evidentemente, as ocorrências de homicídios em 2010. O governo começou em 2011, 2010, identificamos que mais de 50%, doutor Sócrates, dos homicídios no Espírito Santo ocorreram em 30 grupos de bairros. 30 grupos de bairros. 20 na região metropolitana e 10 no interior. Esses 30 grupos de bairros, então, representaram mais de 50%. Grupos de bairros que surgiram sem um controle, sem uma fiscalização, sem a participação do poder público municipal. Deixa eu pegar uma carona nisso que o senhor está falando, porque eu acho que o doutor Sócrates tem uma visão sobre essa questão. Primeiro, essa análise do doutor Álvaro, claro que ele tem mostrado ainda uma evolução, né, ainda que timidamente, mas uma evolução pelo menos dentro daquelas estatísticas que o Estado trabalha com elas. E essa questão dos bairros, o senhor concorda que essa sensação de segurança está melhorando ou ainda há muito o que fazer e onde é que a gente precisa atuar, que o Estado precisa olhar mais? A questão de segurança, ela tem que ser observada sob um tripé: Estado, município e União. No caso específico dessas comunidades que foram constituídas com autorização dos municípios, mas sem um planejamento, facilita sobremaneira a construção dentro desses bairros, dessas vilas, de ilhas que o Estado não tem acesso, seja o Estado Polícia, o Estado Saúde, o Estado Educação, porque não consegue penetrar. Uma pessoa passando mal numa comunidade onde a viela é muito grande, uma ambulância não pode chegar. Então é a omissão do município em permitir que esses lugares destinados à moradia sejam montados sem um controle, sem uma fiscalização. E as casas são construídas de maneira que dificultam a ação da polícia, principalmente a polícia militar, que normalmente trabalha nesses bairros nas suas duas funções básicas e que não consegue ter acesso sem colocar em risco a própria vida. Não dá para o Ministério Público é um órgão fiscalizador, né? Não é possível responsabilizar esses maus gestores municipais por esse tipo de ação que tem um resultado tão nefasto como o doutor Álvaro já estava colocando aqui? No direito brasileiro nós temos determinadas leis, a população fala, uma pega, outra não pega. Um tipo de lei que não pega é aquela que não permite a construção de casas em determinados lugares, como morro.
E hoje nós temos, principalmente a Prefeitura de Vitória, uma dificuldade muito grande de levar a determinadas comunidades no morro ônibus, ambulância, água. Por quê? Administrações anteriores permitiram indevidamente que fossem ocupadas essas áreas. E hoje o próprio município tem que buscar recursos para tentar atender minimamente essas comunidades. E nesse intervalo entre perceber esse erro de uma administração para outra, alguém já se instalou nesse morro e ele passa a dominar. Mas é possível responsabilizar o administrador, o gestor que permitiu esse tipo de... Eu acredito que juridicamente isso hoje não vai ser possível. Porque nós vamos pegar administrações e vamos ter que identificar todas essas administrações e qual é o tipo de responsabilização. Eu acho que falta, nesse caso, objetividade. Eu acho que nós precisamos trabalhar para o futuro, trabalhar os exemplos negativos para elaborarmos políticas novas para que as novas comunidades sejam construídas de forma a permitir que o Estado, o município e a União tenham acesso a todas as moradias. É possível fazer isso. Agora, as atividades eleitoreiras desses maus políticos que só visam em sucessivas eleições, eles querem permanecer no poder, que causa esse tipo de problema. Nós temos hoje Terra Vermelha, nós temos, no passado nós tínhamos a região de Grande São Pedro, né, que o Estado precisou, Itaenga, Inhanguetá e tantos mais, né, Itaenga e Cariacica, é um exemplo claro da omissão do município em permitir que aquelas comunidades fossem instaladas da maneira como a população decidiu e não por uma orientação de um técnico de uma entidade municipal. Doutor Álvaro, quando a gente fala em estatística, passa uma sensação de que as autoridades de segurança acabam sendo muito reativas. O próprio agente, a própria polícia, o sistema de polícia acaba sendo muito reativo. Não daria para pensar, usar a inteligência para poder prever essas explosões, esses focos, como o senhor colocou, e atuar preventivamente, evitando que isso acontecesse? Esse é o objetivo, como eu falei na questão da gestão do programa. Ele trabalha exatamente com análise criminal. Então, nós identificamos, nós temos uma ferramenta na Secretaria de Segurança Pública, que é o mapa do crime, onde as ocorrências são georreferenciadas. A partir dessas ocorrências, nós temos como mapear o horário da ocorrência, o local da ocorrência, o tipo de instrumento que está sendo utilizado, o tipo de vítima, se é jovem, se é pessoa de mais idade, se é por gênero. Então, a partir dessas informações, as duas polícias elas têm que elaborar um plano de trabalho. Então, essas informações elas são alimentadas diariamente, e diariamente esse plano ele pode ser modificado com relação às linhas diretrizes. As diretrizes. Pois é, mas se você tem uma informação de que boa parte dos homicídios estão ocorrendo em determinado horário, em determinado bairro, uma ação preventiva é você ampliar o preventivo, o policiamento naquela região, para que você possa evitar o crime. Nós temos alguns problemas, por exemplo, doutor Sócrates, nós temos um problema relacionado à apuração, né? A gente conversava antes, só falava que de 2007, até 2007 nós tínhamos 15 mil inquéritos que estavam paralisados, ou seja, supostamente 15 mil homicídios. E nós temos alguns comparativos curiosos, porque nós temos uma população mais ou menos de 15 mil presos, nossa população carcerária. Existe um sentimento de impunidade no ar? Essa constatação foi a partir de decisões do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu metas para serem cumpridas. E essa é uma delas. E na divisão de homicídio e proteção à pessoa da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, foram constatados aproximadamente 18 mil inquéritos até 2007 sem conclusão. Homicídios dolosos contra a vida. E desse universo, né, o trabalho do Ministério Público analisou todos e restou um número aí de aproximadamente 16 mil que caiu para 15 mil inquéritos. A maioria foi arquivado, ora por prescrição, ora porque não se consegue ter nenhum elemento que possa dar reinício às investigações. E aí nós temos um universo de 15 mil mortes,
que resultam aproximadamente em 15 mil pessoas, mas é sabido que o homicídio nunca acontece, raramente ele é praticado por uma pessoa, na maioria das vezes no crime de mando, ele tem toda uma estrutura por trás, 3 ou 4 pessoas. Então, nós hoje temos no sistema prisional administrado pela Secretaria de Justiça aproximadamente 15 mil pessoas, nós temos mais 15 mil impunidades. Fatos que foram cometidos e hoje eles, por alguma razão, não foram devidamente apurados e existem 15 mil pessoas que deveriam ter sido processadas, condenadas ou não, mas que deveriam responder. E mais 15 mil com mandado de prisão em aberto. E ainda temos mais aproximadamente 15 mil mandados de prisão. Então, deste universo, 15 mil presos, 15 mil para investigar e mais 15 mil para prender, desses 15 mil é bem provável que nós temos aí uma faixa de coincidência. Nós temos uma população de aproximadamente 45 mil pessoas que praticaram crimes e que deveriam responder contra a vida. Nós estamos falando dos 15 mil presos, que hoje estão, mas não necessariamente crimes contra a vida. A média é que aproximadamente 40% desses que estão presos hoje estão envolvidos com tráfico de droga, né, diretamente. E os outros crimes de um modo geral. Mas esses 15 mil homicídios que deveriam ter sido apurados são crimes que tiraram vida de 15 mil pessoas e estragaram 15 mil. O que acontece? Falta de pessoal, falta de estrutura para investigar e, muitas vezes, corrupção no aparato policial. Esse é um grande problema porque nós encontramos nesse universo diversos crimes que têm indicativos de que foram praticados por milícias, militares, civis e, por alguma razão, eles não foram devidamente apurados. Doutor Álvaro, quem está em casa nos assistindo, numa hora dessa, vê essas informações do doutor Sócrates, fala assim, é o apocalipse, né? Nós estamos no caos. Por que isso se formou e como tem sido trabalhado para se enfrentar essa situação que o doutor Sócrates colocou aqui? Eu acho que nós não estamos no caos. Nós estivemos no caos. O doutor Sócrates traz uma informação da ausência de política de segurança pública, não só no Espírito Santo, essa é uma realidade nacional, essa questão da meta 2 do CNMP e do CNJ. Mas esse foi um problema identificado no início do governo Renato Casagrande. Como disse, o governador, assim que assumiu, priorizou, dentro do planejamento estratégico do governo, reduzir violência e criminalidade, sobretudo enfrentamento a esse tipo de delito. Então, instituiu um programa Estado Presente, que é um programa que tem um modelo de gestão que vem enfrentando todas essas questões. Então, enquanto nós tínhamos, em 2007, 18 mil inquéritos sem solução, hoje, os inquéritos de 2011, 2012 e 2013, a média de resolutividade, ou seja, de conclusão do inquérito com autoria, materialidade encaminhada ao Ministério Público, ultrapassa 50%. Nós temos municípios do estado do Espírito Santo, onde os inquéritos, os homicídios que ocorreram em 2011 e 2012, já foram 100% solucionados. Os inquéritos concluídos e encaminhados ao Ministério Público. Isso faz parte de um modelo de gestão que está presente no programa Estado Presente, além de outras estratégias. Por exemplo, vou te citar. 82% dos homicídios que ocorreram o ano passado na região metropolitana de Vitória foram praticados com arma de fogo. Então, apreender arma de fogo tem que ser uma estratégia do programa. Nós apreendemos 3.200 armas em 2011, 3.600 armas em 2012 e esse ano, somente no primeiro semestre, apreendemos 2.400 armas. Sempre aumentando a apreensão do ano anterior. Eu fui chefe da delegacia, por um curto período, chefe da Delegacia de Controle de Armas no Espírito Santo. A campanha de desarmamento apreendeu em 2011 e 2012, recolheu menos de 400 armas. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Espírito Santo apreenderam quase 7 mil armas. Então essa é uma outra estratégia, do programa. Como disse, estamos no 4º ano, hoje nós estamos com 8%, quase 8% de redução
de homicídios no Estado em relação a 2012. Estamos reduzindo ano após ano. No 4º ano, e entendemos que algumas questões precisam ser aprimoradas. Esse modelo de gestão, inclusive, conta com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário em reuniões mensais, onde os policiais comparecem à frente do governador para dizer o que está acontecendo em cada município do Espírito Santo com relação a esse tipo de delito. E agora lançamos um outro programa com foco na questão do crime contra o patrimônio, que também é algo que incomoda muito a sociedade. Nós vamos falar bastante sobre prevenção no segundo bloco. Eu queria, doutor Sócrates, 80% dos crimes com arma de fogo, se o uso, né, de arma é altamente controlado e é até proibido, o porte de arma é proibido, o que acontece? Por que temos tantas armas em circulação? Onde é que está o problema? Bom, a facilidade de se comprar arma no estado do Espírito Santo é muito grande. Compra-se arma em qualquer lugar. O mais comum que se comenta é que compra-se muita arma na Feira do Aribiri, no município de Vila Velha. Eu até acredito que possa existir esse comércio de arma, mas o comércio de arma de fogo, ele passa muitas vezes pelos convênios estabelecidos entre o governo e as empresas que vendem, que favorece o funcionário público na aquisição de armas. Nós temos registro de que alguns militares perderam em um determinado período mais de 5 armas que eles adquiriram desses convênios. É inadmissível que um policial seja tão relapso de perder tantas armas, né? Coincidentemente ou não, essas armas não são mais localizadas e aquelas que têm a numeração raspada e aquelas que não têm um código de segurança, elas não são mais localizadas. Mas um policial com este perfil, ele não pode fazer parte da Polícia Militar, ele tem que ser excluído. E as decisões administrativas pela exclusão, elas têm que ter uma resposta efetiva do próprio Poder Judiciário, de não determinar a reintegração, isso eu estou respeitando as decisões judiciais, mas tem que ter uma sintonia entre o que a instituição, a corporação quer e o que o Estado, Justiça, decide. Porque se ele não presta para a polícia deu o aval de que não quer ele nos quadros, é inadmissível que ele retorne aos quadros por uma decisão judicial, porque isso vai causar um reflexo negativo na corporação, principalmente naqueles que vão trabalhar com ele no dia a dia. Doutor Álvaro é policial federal, né? Muita experiência, e eu acho que essa informação que o doutor Sócrates traz é um fato até novo. Para mim essa questão dos convênios aí, e isso traz uma luz diferente, porque antes a gente pensava, doutor Álvaro, pensava sempre na questão de fronteira, né? Como é que essas armas chegam, essa informação do doutor Sócrates, ela tem sido detectada dentro do aparelho de segurança do Estado, ou se eu tenho algo mais de informação, como fruto da sua própria experiência policial federal, problemas de fronteira, problemas de corrupção de aparelho em nível federal? Pois bem, como disse, nós aprendemos, somente em 2011 e 2012, quase 7 mil armas. Fizemos uma análise dessas armas, 90% dessas armas são armas de fabricação nacional, ou foram produzidas, a maioria, pelas empresas Taurus e Rossi, que hoje, na verdade, já se fundiram essas duas empresas. Ou outras empresas, temos a Imbel, um número muito menor. Então, são armas de fabricação nacional, que foram comercializadas nas décadas de 80 e 90. Então, são armas que já estavam aí. Algumas foram comercializadas aqui no Espírito Santo, outras foram vendidas em outros estados da federação que acabaram vindo para o Espírito Santo. Depois de 2003, com o novo marco regulatório da questão do controle de armas, isso ficou mais difícil, ficou mais restrito a aquisição de armas. Embora haja algumas manifestações judiciais que nós respeitamos, no sentido de que a Polícia Federal não pode fazer um juízo de valoração com relação à possibilidade do indivíduo que não possui antecedentes criminais adquirir uma arma. Muitas vezes, né, nesse processo de valoração, identificamos que o indivíduo sequer tem um emprego, que esse indivíduo sequer tem condições financeiras de adquirir essa arma. A possibilidade desse indivíduo estar adquirindo essa arma para outra pessoa cometer um crime é muito grande. Só que muitas vezes esse pedido ele é negado, mas há uma corrente que identifica
que indica que você não pode, que a polícia não pode fazer essa análise discricionária. Bom, mas com relação ao cometimento de crime com arma de fogo, como eu disse, armas antigas, de fabricação nacional, qual é o problema? O problema não é somente o comércio de armas. O problema é o comércio de munições. Certamente essas munições que estão sendo utilizadas para o cometimento desses delitos não são munições que foram fabricadas na década de 80 ou década de 90. São munições que foram fabricadas novas e nós temos visto aí no dia a dia alguns homicídios onde se executam pessoas com 20, 30 tiros. Então, é um comércio que precisa ser fiscalizado. Infelizmente, essa não é uma responsabilidade do Poder Executivo do Estado. Essa é uma responsabilidade do governo federal, sobretudo do Exército Brasileiro, que é quem faz esse controle. Doutor Álvaro, nós vamos fazer um breve intervalo, doutor Sócrates, para depois a gente voltar, falando sobre duas situações muito delicadas em relação a isso aqui. Primeiro é que, efetivamente, o número de mortes tem caído, mas tem caído principalmente entre a população branca, mas tem crescido muito na população negra de periferia. Nós vamos falar sobre isso e falar sobre aquilo que a gente poderia fazer, o que é possível fazer, Estado e sociedade, para que nós possamos enfrentar essa situação e construir uma sociedade melhor para todos nós. A gente faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Localizada junto à foz do Rio Benevente, a tranquila cidade de Anchieta é ponto de chegada de turistas religiosos. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador Josias Soares, Avenida Carlos Lindenberg, 159, Centro, Anchieta. Telefone 3536-1124. Bem, nós estamos de volta com o programa Justiça nas Ruas, hoje debatendo violência no Espírito Santo, os altos índices de mortes violentas, com a presença do secretário da Secretaria Extraordinária de Ações Estratégicas do Governo do Estado, o coordenador do programa Estado Presente, Dr. Álvaro Duboc, e Dr. Sócrates de Souza, que é procurador de Justiça, duas pessoas com muita experiência. Nós falamos sobre esses índices de violência no primeiro bloco, mas nós temos aqui um dado que é bastante assustador. Esse índice de violência ele é muito alto, principalmente na população jovem. O Estado, em 2011, a taxa de homicídio juvenil ficou em 115,6 mortes por grupo de 100 mil. Isso é mais do que a média, mais do que o dobro da média nacional e afetou principalmente populações negras, jovens e negras, populações da periferia. Ou seja, há quem diga que isso é quase um processo de extermínio. Alagoas, por exemplo, o Espírito Santo tem 65, um índice muito alto de morte de jovens até 25 anos de idade, e Alagoas tem 80, quer dizer, Alagoas a gente tem a impressão de que, na verdade, o quilômetro de Palmares continua sendo atacado, né? Isso, mortes de jovens negros, né? 65 no Espírito Santo, 80 por grupo de 100 em Alagoas. Aqui no Espírito Santo morrem, para cada jovem branco, morrem 5 jovens negros. Doutor Sócrates, é um extermínio? Eu acredito que não. Eu acredito que nós estamos passando por uma situação que denominamos de anomia. Falta de respeito para com tudo e para com todos. Não se respeita a polícia, não se respeita professor, não se respeita médico, não se respeita o mais velho e não se respeita muitas vezes uma autoridade que está desenvolvendo uma atividade. Essa falta de respeito, ela passa muitas vezes até pelo enfrentamento com o uso de armas. Então, esse jovem que enfrenta a polícia utilizando uma arma, ele, para ser parado, ele vai receber uma ordem para parar e muitas vezes ele não para. E, infelizmente, o policial tem que usar de tudo que ele possui para impedir aquela ação. Então nós vivenciamos jovens utilizando arma ostensivamente, né?
armas que não são mais revólveres, muitas vezes são pistolas ou até armas muito mais letais, e eles não têm medo por alguma razão, e principalmente pela utilização de drogas que potencializam essa vontade de enfrentar a polícia, porque eles preferem morrer naquela situação do que ter uma vida pacata, recebendo um salário mínimo como os pais receberam, porque trabalharam arduamente na construção civil. Crise de valores. Uma crise de valores. E esta geração não está percebendo que isso leva, via de regra, à morte. Né? Diversos estudos já apresentam que existe. Desculpa, doutor Sócrates, mas parece que... Como é que a pessoa vai se preocupar com a morte, já não valoriza a vida? Parece que há uma baixa valorização da própria vida, não? Mas veja bem, essa vontade de viver intensamente o hoje e sem pensar no amanhã leva a esse tipo de consequência. Quando um jovem senta na direção de um veículo e imprime a velocidade de 200 km por hora, ele não pensa em mais nada, é uma inconsequência. Ele não está ali para curtir, ele está para tentar morrer. Ele quer praticar o suicídio. Muitas vezes, ao praticar esse suicídio, ele leva consigo um pai de família. E aí que precisamos de ações pontuais para identificarmos esse tipo de ação, para que ela sirva principalmente de um parâmetro ou de um norte para aquelas pessoas que estão neste caminhar, mas que não têm um freio, porque as famílias estão desestruturadas e o Estado precisa absorver essa função que era originariamente da família que já está desestruturada. Então precisa de alguém, e aí nós precisamos substituir às vezes aquele pátrio poder. E o jovem não entende, porque se o pai dele não deu o exemplo, por que tem que ser uma pessoa de fora? E não existe nenhum instrumento que possa substituir a separação deste jovem ou desse adulto da liberdade. Não existe nenhum instrumento no direito, no universo, que possa. As medidas alternativas, por melhor intenção que tem o legislador constitucional, elas se mostram ineficazes para essa geração. Né? Você não consegue, mesmo com uma advertência de um usuário de droga, que aquela droga faz mal. Nós estamos esbarrando sempre no mesmo problema, o doutor pode falar sobre isso daqui a pouquinho, o problema da legislação, né? Nós temos um problema sério também da elaboração das leis, dos objetivos, das intenções. Há um buraco aí, né? Criou-se no Estado brasileiro uma legislação copiada de países da Europa, dos Estados Unidos, às vezes se misturam, formam uma confusão jurídica que cabe aos doutrinadores interpretar no primeiro momento e depois aos tribunais interpretar e dar a melhor solução. Mas essa confusão de leis, elas favorecem só o criminoso. O criminoso hoje não é visto como um criminoso propriamente dito, ele é um coitado. Todo mundo acha que o criminoso é um coitado e todo mundo se esquece da vítima. A vítima é apenas um número, é uma estatística, né? Uma vítima é uma tragédia, 100 vítimas viram um número. E o criminoso não, ele é detentor de todos os direitos. As ONGs vão nos presídios e quer saber se a alimentação é de qualidade, se ele tem o espaço físico suficiente determinado pelas organizações das Nações Unidas, se ele recebe tratamento médico, mas ninguém vai à casa da vítima saber o que aconteceu depois que o pai de família foi assassinado. A família, a filha adolescente, ela foi para a prostituição por quê? Ela tem amparo dessas ONGs que protegem os criminosos? O Estado investiu naquilo ali? Não, o Estado não tem dinheiro nem para cuidar do preso. Mas o que fazer com esse preso? Colocar em liberdade para ele causar mais estragos, mais prejuízo à sociedade e às vítimas, às pessoas de bem? Deixa eu ver com o doutor Álvaro aqui. Qual a leitura o senhor faz desse alto índice de mortes na periferia aí, e principalmente em populações negras, e essas questões todas que o doutor Sócrates acabou de colocar aqui de uma forma muito peculiar, né? Muito rica. O doutor Sócrates tem uma experiência muito grande nessa questão, já atuou em diversas áreas do Ministério Público. Eu recentemente participei de um seminário internacional que discutiu exatamente essa questão da violência letal do homicídio na América Latina. Só para a gente ter uma ideia, a América Latina concentra 9% da população mundial e representa mais de 30%
de mortes violentas, de homicídios. O Brasil é o quinto país mais violento do mundo, parece. Hein? Sexto país. Sexto. É. E essa então é uma realidade. Todos os países da América Latina, a maioria das mortes são mortes de jovens. Jovens que vivem em locais de baixo desenvolvimento humano, locais de alta vulnerabilidade social, local de altos índices de violência. E como o Dr. Sócrates colocou, a gente precisa entender esse fenômeno, o crime, como um fenômeno de muitas causas. Né? Por que o jovem ele representa o maior número de vítimas e, da mesma forma, também o maior número de autores? Um pouco disso que o Dr. Sócrates colocou, da impulsividade da própria juventude, das questões naturais. Estudos criminológicos apontam que o indivíduo, até os 25, 28 anos, a propensão dele cometer um crime é grande. A partir dos 30 anos, isso vai diminuindo. Ele começa a refletir mais? Como o Dr. Sócrates falou, vivemos numa sociedade que gradativamente vai perdendo valores. Respeito ao ser humano, respeito à vida, respeito ao próximo. E todo esse ambiente, o jovem, sem condições, sem acesso à educação, sem acesso ao trabalho, vivendo num ambiente onde os valores não são preservados, já nasceu naquele ambiente de violência, que é uma violência que está aí há 30, 40 anos, nesses locais. Então, o caminho que ele acha para seguir a sua vida é esse. Então, é um conjunto de fatores, e aí, por isso que o governador Renato Casagrande, assim que assumiu, identificando esse problema, resolveu instituir o Programa Estado Presente, que além de produzir, melhorar a gestão da segurança pública, fazendo investimentos importantes, também está preocupado com a parte social. Melhorar as escolas, questão de saúde, saneamento básico, qualificação para os pais desses jovens e para os próprios jovens. Então é todo um trabalho que precisa certamente... Está conseguindo romper essas ilhas de violência, onde os jovens estão ficando reféns dos xerifes locais, aqueles locais de difícil acesso para os aparelhos de segurança? O Estado está conseguindo chegar lá? Bom, nós montamos o programa em cima de uma análise de onde a violência estava ocorrendo com maior intensidade. Encontramos 30 grupos de bairros, 20 na região metropolitana e 10 no interior. Nos 10 da região metropolitana, vou citar somente esses, dos 20 da região metropolitana, nós conseguimos reduzir os índices de violência de homicídio em relação ao ano anterior em números superiores ao próprio município. Exemplo de Terra Vermelha. Terra Vermelha, em 2012 para 2011, nós reduzimos em 16% os homicídios. Vila Velha, nós conseguimos reduzir em 3,5%. Então, naqueles locais onde a violência se apresentava de forma mais clara, mais evidente, onde nós temos priorizado as nossas ações, nós temos conseguido avançar sim. Não adianta a gente ficar falando só nas estatísticas, porque aí é só reagir, né? E as estatísticas acabam apenas expondo a chaga. Nós precisamos saber como tratar isso. E eu gostaria de saber do Dr. Sócrates. Dr. Sócrates, o que todos nós podemos fazer enquanto sociedade? Precisamos pensar como sociedade. O senhor acabou de colocar a questão da falta de respeito de parâmetro. Eu acho que isso é falta de noção do que é viver em sociedade. O que nós podemos pensar como sociedade e o que as instituições que representam o Estado, não só o Estado, o Poder Executivo, mas todas as instituições, o que todos nós podemos fazer para enfrentar definitivamente e começar a reduzir esse problema? O Estado tem investido maciçamente na prevenção. E os resultados são tímidos. Entretanto, nós temos um acervo de crimes que foram cometidos, como eu disse, e esse acervo ele precisa ter um final. Se não ocorrer um final satisfatório, fica a certeza da impunidade. Não estou falando mais nem em sensação de impunidade, fica a certeza. E essa certeza da impunidade está na execução penal. Então, se o cidadão comete um crime de homicídio e recebe uma pena ínfima, porque ele é bonzinho hoje, mas no dia que ele cometeu ele não era, e para ele vai ser aplicada uma pena que não vai produzir efeito nenhum, fica aí a certeza da impunidade. Ao passo que se ele vai para um presídio, e hoje nós temos presídio classe A, se comparados com aquela estrutura
de péssimos administradores do passado, né, que construíam unidades e colocavam um número muito grande nessa unidade, hoje nós temos presídios que são modelos para todo o Brasil. Não precisamos ter um hotel 5 estrelas para criminoso. Nós temos que ter unidade para abrigá-lo, para separar, tirar dele a liberdade, né, sem qualquer tipo de violência contra ele. Mas há um trabalho também de reinserção desse indivíduo na sociedade? Sim, sim. Aqueles que querem retornar à liberdade com dignidade, ele tem condições. Mas existe um grande número que é irrecuperável, né? Falar isso pode surtir um efeito negativo, mas existe uma grande massa que é irrecuperável. Não adianta ficar o período que ele vai cumprir a pena em regime fechado, semiaberto e depois em uma liberdade condicional, que ele não vai se recuperar. Ele vai voltar para a criminalidade se ele nunca se afastou, porque às vezes lá dentro do presídio, por algum mecanismo qualquer, ou até a corrupção de alguns membros que vendem celular por X mil reais dentro das unidades, eles continuam comandando o tráfico de drogas de dentro da unidade, ou comandando homicídios dentro da unidade, ou qualquer outra atividade ilícita dentro das unidades prisionais. Se nós não tivermos na execução penal um exemplo para passar para toda a estrutura anterior, magistratura, Ministério Público, Polícia Judiciária e Polícia Militar, fica a sensação de que o que se produziu até ali não valeu de nada. Então, é na execução penal o espelho de todo o trabalho anterior. Essa execução penal tem que ser feita cumprindo os rigores da lei. E precisamos restabelecer coisas que foram abandonadas pelo Estado, como as comissões técnicas de classificação, onde profissionais de diversas áreas vão avaliar se aquele criminoso pode ter a liberdade naquele momento ou não. Elas existiram até quando, professor? Até 95 eu tenho registro que elas existiram. Coincidentemente, lá para cá, os índices de violência aumentaram. E dar força ao Conselho Estadual, o Conselho Penitenciário Estadual. Ele também é um órgão que auxilia o magistrado, auxilia todo o aparato judicial a ter mais tranquilidade na hora de decidir de colocar o cidadão em liberdade. Quando as decisões de tribunais superiores colocaram como facultativo o exame criminológico, aquele que faz na pessoa para dizer se ele pode ou não atingir a liberdade, e os advogados se utilizam dessas decisões para colocar o seu cliente com muito mais rapidez em liberdade, causa na sociedade uma indignação muito grande, né? Nós temos penas aí que a gente não consegue entender. O cidadão tem 45 anos e está em liberdade aguardando uma decisão do Supremo que não consegue julgar em tempo hábil um processo do mensalão. E como é que vai julgar? Esse menino que está na criminalidade precisa de olhar para aquele que é o modelo dele e enxergar que o crime não compensa. Em última análise, é exatamente. A partir do momento que um cidadão que já tem uma tendência a praticar, ele começa a furtar e usar droga e depois ele evolui para um roubo e depois, quem sabe, para um homicídio, um tráfico de drogas, se ele percebe que não existe lei ou que a lei é frágil, ele vai continuar cometendo crime, é um estímulo para ele. Doutor Álvaro, o que nós podemos fazer, todos, instituições, sociedade, para poder enfrentar esse grande desafio que nós estamos diante dele? Pois é, Caldas, essa questão é uma questão que tem que envolver toda a sociedade. Reduzir violência e criminalidade é um grande desafio. O Estado tem um papel importante nesse processo, né? Mas é preciso também que os municípios se envolvam nesse processo como co-gestores do sistema. Não estou dizendo para que o município institua uma guarda municipal, é um instrumento importante, institua vigilância eletrônica com câmeras de monitoramento, que também é um instrumento importante, mas, sobretudo, que o município ele tenha um olhar prioritário, priorize as suas ações de forma transversal dentro da sua agenda, naqueles locais onde a sociedade mais precisa, levando escola, levando saúde, levando equipamentos de convivência, melhorando a iluminação. O município tem um papel importante. A família tem um papel fundamental. 40% dos homicídios que ocorreram em 2012 foram crimes praticados por nada, uma besteira, uma briga entre vizinhos, uma briga intrafamiliar. Então,
essa também é uma outra questão. Nós vivemos hoje uma sociedade onde o nível de intolerância é muito alto. Então, essa é uma outra questão. A igreja tem um papel fundamental, independente da linha religiosa, tem um papel fundamental de fazer essa discussão sobre valores com os jovens, com as famílias, aproximar as famílias. E eu acho que é isso, eu acho que o caminho é por aí, investir no social, porque senão nós vamos estar fazendo sempre o mais do mesmo, contratando mais policiais, construindo mais presídios e não vamos solucionar o problema como não solucionamos nessas últimas 4 décadas. Bem, nós somos infelizmente escravos do tempo, nós também não vamos aqui resolver o problema da violência com um programa de meia hora, mas eu quero agradecer muito a presença do Dr. Sócrates de Souza, Procurador de Justiça. Obrigado, doutor, por compartilhar conosco a sua experiência, seus conhecimentos. Dr. Álvaro Duboc, obrigado por compartilhar também, de falar o que está sendo feito e essas dicas importantes. A gente espera que esse seja apenas o início de uma discussão em que todos possam conversar sobre o assunto. Eu acho que essa é uma situação que não se resolve facilmente. Não adianta trancar mais o portão, aumentar o muro, que vai ter sempre alguém mais esperto que vai conseguir pular o muro, vai ter sempre alguém que faz uma chave, uma cópia de chave que vai abrir seu portão. Acho que a gente precisa realmente criar um ambiente melhor para que todos nós possamos viver. Esse é o programa Justiça nas Ruas. Nós debatemos hoje a violência no Espírito Santo, os altos índices de mortes violentas, com a presença dessas duas autoridades. Nós esperamos voltar numa próxima ocasião, trazendo sempre um tema que está na boca do povo. TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você. Ficar conversando um pouquinho enquanto sobe as letrinhas.